Se Deus é todo-poderoso e bom, por que ele permite a ascensão da maior sombra que a humanidade já conheceu, o Anticristo? Esta pergunta não é nova. Ela é antiga como a fé, profunda como a própria alma humana. Ecoa em corações que buscam compreender a justiça divina em um mundo marcado pela injustiça, pela maldade que parece, por vezes, triunfar. Não é apenas uma questão teológica, é um clamor existencial, um questionamento que desafia a nossa própria compreensão do caráter de Deus. Como pode um pai amoroso, cujo poder é ilimitado, simplesmente observar, ou pior, permitir que uma figura de tal perversidade se manifeste, trazendo consigo caos, engano e uma tribulação sem precedentes? Esta é a indagação que muitos evitam, que alguns descartam como mistério insolúvel, e que outros respondem com clichês que não satisfazem a sede por uma verdade mais profunda. Mas a verdade que você está prestes a desvendar não se esconde em filosofias complexas ou em especulações vazias. Ela está ali, exposta com uma clareza surpreendente, bem diante de nossos olhos, nas páginas mais poéticas e, paradoxalmente, mais proféticas da Bíblia. Os Salmos. Sim, os Salmos. Aqueles cânticos antigos, entoados por reis, por profetas, por homens e mulheres comuns que expressaram suas alegrias e suas mais profundas angústias diante do Criador. Você talvez conheça os Salmos como hinos de louvor, como orações de súplica, como consolo para a alma, e eles são tudo isso. Mas há uma camada de revelação neles que raramente é explorada, uma verdade que muitos têm medo de pregar, ou simplesmente nunca perceberam. Os Salmos não são apenas um bálsamo para o espírito, são também um mapa profético, um diário da soberania divina que delineia não apenas a redenção, mas também os estágios da manifestação do mal e sua derrota final. Eles nos dão a chave para desvendar o propósito divino por trás deste paradoxo que tanto nos intriga. Não se trata de uma simples teoria humana, de uma interpretação isolada. Estamos falando de uma revelação ancestral, um tesouro de sabedoria que, uma vez compreendido, transforma a nossa visão dos tempos finais e da própria natureza de Deus. Você tem sido condicionado, talvez, a pensar que a permissão de Deus para o mal é uma brecha em seu poder, um momento de fraqueza divina. Esqueça essa ideia. A verdade é infinitamente mais complexa, mais estratégica e, ousaria dizer, mais esperançosa. A permissão de Deus não é passividade. É um ato deliberado de sua vontade soberana, um elemento fundamental de um plano maior, que visa a uma purificação e uma revelação sem precedentes. Esta verdade contida nos Salmos não busca apenas responder à sua pergunta, mas fortalecer sua fé de uma maneira que nenhuma outra explicação pôde fazer. Ela nos convida a ir além do visível, a enxergar a mão de Deus operando mesmo nas sombras mais densas, preparando o cenário para a sua glória final. É crucial que compreendamos esta dinâmica. Não para satisfazer uma curiosidade acadêmica, mas para equipar nosso espírito com discernimento e resiliência. Pois, quando entendemos o porquê da permissão divina, a figura do Anticristo deixa de ser um agente de desespero e se torna um sinal, um marcador no calendário profético de Deus. Ela aponta para algo muito maior do que ele mesmo, para a vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador. Muitos pregadores hesitam em abordar este tema com a profundidade necessária, talvez por medo de assustar, ou por não possuírem a clareza que os Salmos oferecem. Mas o silêncio não nos protege. A verdade, sim. Precisamos confrontar essas realidades, não com terror, mas com uma fé robusta, ancorada na palavra que não falha. Esta jornada que iniciamos juntos é um convite à coragem espiritual, a busca incessante pela revelação que liberta do engano e do temor. Ela o capacitará a ver além da superfície dos eventos mundiais, a reconhecer os sinais e a permanecer firme na rocha que é Cristo, mesmo quando tudo ao redor parecer desmoronar. Não permita que o medo ou a ignorância distorçam sua percepção da soberania de Deus. A dor da questão é inegável, pungente,
Como um pai amoroso pode permitir tamanha escuridão? Como a bondade infinita de Deus pode coexistir com a ascensão de um mal tão intrínseco, tão profundo, como o anticristo? É uma angústia comum, um grito silencioso que ressoa em muitos corações que buscam sinceramente a Deus. Não é uma mera dúvida intelectual, mas um turbilhão de emoções que nos faz questionar. Isso não contradiz sua própria natureza? Não deslegitima o amor e a justiça que professamos ser seus atributos mais essenciais? Reflita por um momento sobre a magnitude dessa questão. Se Deus é todo-poderoso, Ele poderia simplesmente impedir. Se Ele é todo-amoroso, Ele não deveria nem conceber a ideia. No entanto, as Escrituras apontam para a manifestação de uma figura que encarnará a oposição máxima a tudo o que é divino. Um líder de proporções globais que seduzirá e enganará massas. O aparente paradoxo entre a soberania de Deus e a existência do mal radical sempre foi um dos maiores dilemas para a fé. E quando esse mal se personifica em tal escala, como no Anticristo, a perplexidade se aprofunda. A história da teologia e da pregação revela um silêncio incomodador em torno deste ponto. Muitas vezes a Igreja evitou confrontar essa pergunta de frente. Ou a tangenciou, ou a respondeu com frases feitas, com clichês que, embora soem piedosos, não satisfazem a mente nem o espírito sedentos por uma compreensão mais robusta. São os mistérios de Deus, dizem alguns. Deus sabe o que faz, replicam outros. E sim, há mistérios, e a sabedoria divina é insondável. Mas o verdadeiro entendimento não se encontra na esquiva, na fuga de questões difíceis. Ele reside na coragem de mergulhar nas Escrituras que, à primeira vista, parecem calar-se sobre o porquê da permissão divina para o mal, mas que, na verdade, gritam a resposta para quem tem ouvidos para ouvir e coração para discernir. Pense no perigo de não entendermos essa permissão. Quando evitamos a questão, deixamo-nos vulneráveis. A ausência de uma compreensão clara pode levar ao medo paralisante. A incredulidade quando os sinais proféticos começarem a se manifestar com maior intensidade. Pode nos induzir a uma fé superficial, sem a profundidade e a resiliência necessárias para enfrentar tempos de grande provação. Podemos começar a duvidar da bondade de Deus, a questionar sua presença, a nos sentir abandonados quando a escuridão parece prevalecer. A falta de preparo espiritual para essa realidade profética pode ser devastadora, minando a confiança na palavra de Deus e na sua soberania. Este silêncio não é apenas uma omissão. Ele cria um vácuo que é rapidamente preenchido por especulações infundadas, por teorias conspiratórias que desviam a atenção da verdade bíblica. As pessoas buscam respostas, e se a fonte de luz e verdade não as oferece, elas as buscarão em outro lugar. E nesse terreno fértil para o engano, a confusão prospera. Portanto, preparar o terreno para essa discussão é mais do que uma necessidade teológica. É uma responsabilidade pastoral. Devemos equipar o povo de Deus não com terror, mas com discernimento, não com pânico, mas com uma esperança inabalável, fundamentada na rocha da palavra. Precisamos entender que a permissão de Deus não é equivalente à aprovação de Deus. Há uma distinção crucial que os salmos nos ajudam a fazer. O plano de Deus é complexo, multicamadas, e muitas vezes nossos olhos limitados veem apenas uma pequena parte da tapeçaria. Mas a tapeçaria completa, revelada nas Escrituras, mostra um Deus que nunca perde o controle, mesmo quando parece que o caos domina. Ao confrontarmos essa pergunta sobre a permissão divina, não estamos desafiando a Deus. Pelo contrário, estamos buscando aprofundar nossa adoração, ampliar nossa compreensão de Sua majestade. Estamos nos preparando para discernir Sua mão em meio a eventos que, para os olhos carnais, seriam apenas sinais de derrota. A verdade sobre o Anticristo e o papel de Deus em sua ascensão não é para amedrontar, mas para fortalecer. É para nos alertar e, mais importante, para nos apontar com clareza ainda maior para a vinda vitoriosa de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Sem entender a permissão, não podemos apreciar plenamente a magnitude da vitória. Muitos olham para os Salmos como uma coleção de belas poesias, orações devocionais, cânticos para acalmar a alma. E de fato eles são isso. Mas ao limitarmos nossa percepção, perdemos uma camada profunda, essencial, que nos revela um Deus que não apenas consola, mas também governa com mão forte sobre a história, a humanidade e até mesmo sobre a rebelião. Os Salmos são muito mais do que simples hinos. Eles são uma biblioteca secreta de profecias poéticas, um diário íntimo da alma humana confrontada com a soberania divina, delineando em versos vívidos a ascensão e a queda não apenas de reinos terrestres, mas também de forças espirituais. Neles, encontramos os princípios que regem a permissão de Deus para que tiranos e adversários se levantem, preparando o palco para o entendimento do fenômeno do anticristo. Em vez de buscar versículos diretos que nomeiem o anticristo, que em sua maioria estão em outras partes da Escritura, os Salmos nos revelam os princípios ocultos que explicam por que Deus permite tal ascensão. Eles nos mostram que a história da humanidade é, fundamentalmente, uma história de guerras espirituais e batalhas por soberania, e que Deus tem um propósito estratégico até mesmo na existência daqueles que se opõem a Ele. Considere os Salmos como profecia de soberania. O Salmo 2, por exemplo, não apenas canta sobre o reinado messiânico de Cristo, mas começa com uma pergunta que ecoa a perplexidade humana diante da rebelião. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Este salmo não ignora a realidade da oposição, ele a confronta. Ele nos mostra um cenário onde reis e governantes se ajuntam contra o Senhor e contra o seu ungido, e a resposta de Deus a essa rebelião não é pânico, mas um riso sarcástico no céu, seguido de um decreto inabalável. Eu, porém, constituo o meu rei em Sião, meu santo monte. Aqui, vemos que a permissão para a rebelião não anula a soberania de Deus, mas serve para evidenciá-la, para reafirmar quem verdadeiramente detém o poder. A ascensão de forças contrárias, portanto, não é uma ameaça ao trono de Deus, mas um prelúdio para a manifestação de seu poder. Mais ainda, os Salmos servem como uma narrativa do adversário. Veja os Salmos 10, 14 e 36. Eles descrevem o perverso, o ímpio que prospera, o louco que nega a Deus em seu coração. O Salmo 10, por exemplo, fala do ímpio que persegue o pobre, que se gloria na cobiça de sua alma, que despreza o Senhor em seu coração. O Salmo 14 declara: diz o nécio no seu coração, não há Deus. O Salmo 36 lamenta a transgressão do ímpio no seu íntimo. Esses salmos não são meras observações. Eles são diagnósticos profundos da natureza humana decaída. Eles nos mostram que, em sua total rebelião contra Deus, a humanidade inevitavelmente produzirá um homem do pecado, uma figura que personifica a mais completa autonomia e oposição divina. Deus permite que essa autonomia se desenvolva até sua culminância, não para que o mal vença, mas para que o fruto amargo da escolha humana de rejeitá-lo seja plenamente manifesto. É uma demonstração, uma lição prática sobre as consequências da separação de Deus. E o que os Salmos nos ensinam sobre a paciência divina? Há uma verdade raramente explorada. Como essa longanimidade de Deus, sua aparente demora em intervir, pode ser mal interpretada como uma permissão passiva ou até mesmo como indiferença, quando na verdade é uma oportunidade final de arrependimento. É também uma demonstração gloriosa da perfeição de seu tempo. Salmos como o 73, que descreve a prosperidade dos ímpios, nos confrontam com a aparente injustiça, até que o salmista entrou no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. A paciência de Deus não é fraqueza, é uma estratégia. É a prova de que Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento, e Ele estende o tempo de graça até o último momento possível. Essa tolerância, embora pareça demorada para nós, tem um propósito divino: permitir que a colheita do mal amadureça completamente para o juízo.
e que a colheita do bem seja plenamente formada. A conexão com o anticristo torna-se, então, inegável. Esses padrões e princípios que os salmos desvendam, a soberania de Deus sobre a rebelião, a natureza intrínseca do adversário e a paciente longanimidade divina, são o palco profético para a figura do anticristo. Ele não surge do nada, como um acidente cósmico. Ele é a personificação final de tudo o que os salmos lamentam sobre a rebelião humana contra a soberania de Deus. Ele é a culminação da arrogância do ímpio, a manifestação máxima daquele que nega a Deus, a representação final da oposição que Deus, em sua soberania e longanimidade, permite se desenvolver. Os salmos nos preparam para reconhecer essa figura não como uma anomalia, mas como a manifestação esperada de um princípio que está em operação desde o princípio dos tempos. Se a ascensão do anticristo não é uma falha no plano divino, nem um acidente cósmico, então o que é? A verdade por trás da sombra é que a manifestação do anticristo não representa uma fraqueza de Deus, mas uma ferramenta estratégica, um movimento calculado dentro do seu plano eterno e infalível. É um paradoxo que desafia a lógica humana, mas que, sob a luz da soberania divina revelada nos Salmos, ganha um novo e surpreendente significado. Deus, em sua sabedoria inescrutável, por vezes remove as barreiras que contêm o mal para que a verdadeira natureza do coração humano e a malignidade do inimigo sejam plenamente reveladas. A ascensão do anticristo é, portanto, a culminação dessa revelação final da verdade. É a falsidade máxima expondo-se de forma gritante, para que, em contraste, a verdade de Cristo possa brilhar com uma intensidade ainda maior e inquestionável. Não é um evento aleatório, mas um ato que desmascara, que traz à tona o que estava oculto, para que ninguém possa alegar ignorância. Este é o processo que podemos chamar de a grande peneira. Deus permite a manifestação do mal extremo, para que haja uma separação clara, um discernimento inegável entre aqueles que o amam de verdade, com um coração sincero e uma fé inabalável, e aqueles que o seguem por mera conveniência, por tradição ou por uma esperança superficial. Os salmos estão repletos de clamores por justiça e por livramento dos ímpios, dos opressores, daqueles que zombam da lei de Deus. Em salmos como o 58, o salmista clama para que os dentes dos ímpios sejam quebrados, para que eles se desfaçam como águas que correm. Este não é um clamor por vingança pessoal, mas por uma justiça divina que se manifesta. Através desses clamores e da própria resposta de Deus a eles, vemos que ele usa os ímpios, paradoxalmente, como um instrumento para purificar e fortalecer o seu próprio povo. A provação que advém da manifestação do mal serve para refinar a fé, para separar o joio do trigo, para revelar a autenticidade da devoção. É um teste, sim, mas um teste que produz resiliência e uma fé ainda mais profunda. Entenda que o anticristo não é um desvio, mas um catalisador para a intervenção divina. A permissão para que essa figura do mal se manifeste não é um sinal de derrota, mas o prelúdio necessário para a intervenção mais gloriosa e definitiva de Cristo. Os Salmos, em sua rica tapeçaria profética, nos apontam repetidamente para o reinado messiânico que se estabelece após a derrota total e incontestável dos adversários de Deus. O Salmo 110, por exemplo, declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. A figura do inimigo, portanto, é um elemento essencial para a exaltação plena do Messias. É a escuridão máxima, em seu auge, que invoca a luz máxima. A estratégia divina é de uma complexidade que transcende nossa compreensão imediata. Não é a ausência de controle, mas o uso magistral do que parece ser o caos para cumprir um propósito soberano. Deus não apenas permite, ele age através da permissão. O anticristo surge não por uma falha no plano, mas porque ele serve a um propósito maior na agenda escatológica de Deus. Ele é a prova final da rebelião humana, o ápice da autonomia egoísta que o homem escolheu,
e sua ascensão prepara o terreno para a manifestação gloriosa da justiça e do poder de Deus. Esta perspectiva nos afasta do pânico e nos convida a uma reflexão mais profunda sobre a sabedoria divina. Não há nada que escape ao olhar de Deus. Cada evento, cada figura, cada movimento na história da humanidade está sob seu controle supremo e serve aos seus desígnios. A vinda do Anticristo é um sinal claro de que os tempos estão se cumprindo e que a consumação de todas as coisas está se aproximando. Longe de ser um motivo para desespero, essa compreensão deve reacender em nós a esperança da vinda de Cristo, que não apenas derrotará o Anticristo, mas estabelecerá seu reino de justiça para sempre. É a grande peneira que revela a verdadeira glória e o poder de Deus, que opera mesmo nas sombras mais densas da história humana. Se os Salmos, com sua clareza incisiva, nos revelam essa verdade dura e estratégica sobre a permissão divina para o Anticristo, o que eles nos ensinam a fazer agora? Onde reside a nossa ação em meio a esse cenário profético? Os Salmos não são apenas um livro de profecias que nos informa sobre o futuro. Eles são, fundamentalmente, um manual de sobrevivência espiritual, um guia prático para navegar pelos vales e montanhas da existência, especialmente quando as sombras se adensam. Eles nos oferecem discernimento não apenas para a mente, mas para a maneira como vivemos nossa fé, como direcionamos nossa vida e nossos propósitos. Discernimento na música e na vida. Os Salmos nos convocam a uma profunda reflexão sobre como o conhecimento dessa verdade deve moldar nosso dia a dia. Eles nos ensinam a não nos deixarmos enganar pelas aparências, a não sermos levados por falsos messias ou por promessas vazias. Em tempos de incerteza, quando a escuridão parece ganhar terreno, a palavra de Deus torna-se nossa bússola inabalável. Ela nos capacita a discernir o que é de Deus e o que não é, a diferenciar a voz do pastor da voz do estranho. Não é um discernimento intelectual frio, mas um discernimento que vem de um coração transformado, que ouve a melodia da verdade nos Salmos e a aplica às dissonâncias do mundo. É compreender que cada notícia, cada evento global, cada ideologia precisa ser filtrada pela lente da Escritura. Um dos pilares mais surpreendentes que os Salmos nos legam é a adoração como resistência. Em tempos de ascensão do mal, quando o poder e a arrogância do iníquo se fazem sentir, os Salmos nos chamam a um ato aparentemente passivo, mas que é, na verdade, a mais poderosa forma de subversão, a adoração incessante. Pense nos salmistas muitas vezes cercados por inimigos, vivendo sob ameaça constante, mas ainda assim clamando: "O Senhor é a minha rocha e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio." Salmo 18:2. A adoração não é um escape da realidade, mas uma reafirmação categórica da soberania de Deus em face de qualquer tirano terreno ou espiritual. Quando adoramos, declaramos que, independentemente do que aconteça na terra, Deus permanece no trono. Reafirmamos que só Ele é Rei, que seu domínio é eterno e que todo poder que se levanta contra Ele está fadado à derrota. Esta adoração ativa é um escudo espiritual, uma declaração de guerra contra as forças das trevas, que mina a autoridade do mal e fortalece o espírito do crente. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, que há um exército celestial ao nosso lado, liderado pelo Comandante Supremo. Além disso, os Salmos nos ensinam a não silenciar diante da injustiça, mas a exercitar o clamor por justiça e a confiança na soberania divina. Há um equilíbrio delicado aqui. Não somos chamados à passividade diante do mal, mas a um clamor que se eleva ao justo juiz. Os Salmos estão repletos de súplicas fervorosas pela intervenção de Deus contra os ímpios, pela proteção dos inocentes e pela manifestação de sua retidão. O Salmo 7, por exemplo, é um apelo veemente por justiça. O salmista não se cala. Ele expressa sua dor e sua indignação, mas sua esperança está firmemente ancorada em Deus, que julga os povos com equidade. É vital que o fiel não se torne complacente ou apático diante da manifestação do mal. Pelo contrário, somos chamados a orar,
a interceder, a clamar por justiça, a sermos voz para os oprimidos, sabendo que Deus ouve e que sua justiça prevalecerá no tempo determinado. Este clamor não é uma tentativa de manipular a vontade de Deus, mas um ato de fé que reconhece sua capacidade de intervir e a sua promessa de julgar retamente. É a certeza de que, apesar das aparências, Deus não é indiferente ao sofrimento e à iniquidade. E talvez o mais vital para o tempo que se anuncia, os salmos nos inspiram a uma esperança ativa. Em vez de medo, em vez de pânico paralisante, ou de uma passividade que aguarda o fim, os salmos nos impulsionam a viver de forma proativa. Essa esperança não é um otimismo cego, mas uma certeza fundamentada na fidelidade de Deus e na sua palavra. Significa viver de forma a glorificar a Deus em cada aspecto de nossa vida, buscando sua vontade, praticando a justiça, amando a misericórdia e andando humildemente com Ele. Significa estar preparados para a sua vinda, não com terror, mas com expectativa santa. O anticristo e a tribulação que o acompanhará não devem ser vistos como o fim da história, mas como um sinal inconfundível de que a redenção está mais próxima, que a vinda do Messias é iminente. O Salmo 23 nos lembra: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Esta é a promessa que nos impulsiona a uma esperança que age, que se engaja, que testemunha, que ama, mesmo em meio à adversidade. É a convicção de que, não importa quão escura a noite possa parecer, a aurora da redenção está prestes a raiar, e que Deus tem o controle absoluto sobre cada etapa desse processo. Viver sob o Salmo é viver com essa perspectiva eterna, com a certeza da vitória final de Cristo. Chegamos ao ponto crucial, ao desfecho de nossa jornada de reflexão. A permissão de Deus para a ascensão do Anticristo não é um sinal de fraqueza divina, como muitos poderiam supor, nem um lapso em sua onipotência. Pelo contrário, é a manifestação sublime de um plano infalível e soberano, urdido desde a eternidade, onde cada peça, por mais sombria que pareça, serve a um propósito maior. É a escuridão mais profunda que, paradoxalmente, tem a função de realçar a luz mais brilhante, a glória inconfundível do Messias que virá para reinar. Esta é a verdade que os Salmos, com sua profundidade inigualável, nos revelam. Eles não nos deixam no escuro, mas acendem uma tocha para iluminar os caminhos da profecia e do discernimento espiritual. Compreender essa dinâmica não diminui o caráter de Deus, mas o exalta, revelando uma sabedoria que transcende nossa capacidade limitada de percepção. Refletimos sobre o paradoxo de um Deus amoroso que permite o mal, mas descobrimos que essa permissão é uma ferramenta estratégica, uma peneira para purificar, para separar o que é genuíno do que é falso. Vimos nos Salmos que a rebelião das nações e a ascensão dos ímpios são, na verdade, um prelúdio para a intervenção divina, um catalisador que aponta para a consumação do tempo. Agora, munidos dessa compreensão, somos chamados a uma postura de fé, não de temor. A escuridão não é o fim da história. Ela é o pano de fundo que tornará a glória do Rei ainda mais esplendorosa. Os Salmos, que nos acompanharam nesta descoberta da verdade sobre o adversário, também nos entregam o último chamado, o apelo final para a nossa alma. Eles nos lembram da promessa inabalável que ecoa através dos milênios. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Mesmo quando as sombras do Anticristo se levantarem, mesmo quando a tribulação parecer insuportável, a rocha de nossa salvação permanece firme. O reino de Deus não terá fim. É uma certeza que transcende qualquer crise, qualquer perseguição, qualquer ameaça. É a âncora para a alma em meio às tempestades proféticas. Portanto, nossa resposta não pode ser a de um mero espectador, mas a de um participante ativo na fé. Afinal, qual o propósito de toda essa revelação se ela não nos transforma, se não nos move à ação? Esta mensagem, tão profunda e necessária para os tempos que se aproximam,
precisa alcançar cada coração que busca a verdade e a esperança. Se esta reflexão tocou sua alma, se esta verdade ressoou em seu espírito, então há um chamado a ser atendido. Não guarde esta luz apenas para si. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, deixe seu amém nos comentários. Que este amém seja uma declaração pública de sua confiança inabalável na soberania de Deus. Compartilhe este vídeo com aqueles que você ama, com aqueles que precisam desta perspectiva clara, desta esperança real. Seja um agente de luz, levando a verdade que liberta do medo e da confusão. E se você ainda não faz parte de nossa comunidade, inscreva-se em nosso canal. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e aprofundamento da palavra, para que juntos possamos estar preparados para os tempos que virão. Finalmente, deixe-me perguntar: qual salmo, depois de tudo o que refletimos, fala mais alto ao seu coração sobre a soberania inquestionável de Deus? Compartilhe conosco sua inspiração. Sua resposta pode ser a semente de fé para outro irmão.